Há pesos que carregamos em silêncio, não é mesmo? Não pesos materiais visíveis, mas cargas invisíveis que se alojam na alma, corroendo a paz interior. São aquelas lutas íntimas, travadas na quietude da mente, que consomem a energia mais vital, deixando-nos com uma exaustão que as palavras mal conseguem expressar e que o mundo exterior, por vezes, sequer percebe. Você conhece essa sensação? Esse rastro de cansaço profundo, uma fadiga da existência que não se resolve com repouso físico, pois é um esgotamento do espírito? Pense nos momentos em que você sentiu que o universo conspirava contra você, ou, mais sutilmente, que ele simplesmente havia esquecido a sua dor, a sua persistência, a sua fé. Aqueles instantes em que clamamos por uma resposta, por um sinal, por uma direção, e o que encontramos é apenas o silêncio, um silêncio pesado, que nos faz questionar até mesmo a presença do divino. Há um sentimento de distância, de incompreensão, como se sua voz se perdesse no vazio, e seu sofrimento fosse uma peça isolada em um teatro sem plateia. Você se identificou com essa paisagem da alma? Se você se sente exatamente neste lugar agora, exausto, confuso por caminhos que parecem não levar a lugar nenhum, espiritualmente distante de um propósito claro, talvez até com a sensação de abandono, como se sua fé estivesse à deriva. Então, compreenda. Este é um convite. É um convite não para uma fuga ilusória, mas para uma profunda e autêntica pausa. É uma oportunidade para respirar de uma maneira diferente, para permitir que a sua consciência se expanda e abrace uma verdade que tem sido obscurecida pela névoa da tribulação. Não estamos aqui para varrer a dor para debaixo do tapete ou para propor um esquecimento artificial do que pesou em sua jornada. Não se trata de uma negação, mas de uma transmutação. O propósito real é ressignificar cada experiência que o marcou, cada fardo que você carregou, cada lágrima que silenciosamente rolou. Afinal, cada evento, cada emoção intensa carrega em si uma semente de sabedoria, uma lição a ser aprendida, um caminho a ser revelado. Precisamos realinhar a sua percepção com a lei universal, com a verdade imutável que sempre esteve presente, embora muitas vezes obscurecida pela tormenta. A dor, você percebe, não é por si só um ponto final. Ela pode ser, sim, um poderoso catalisador, um sinal que precede uma profunda e necessária revelação. É o universo, em sua infinita sabedoria, mostrando-lhe onde a sua energia precisa ser redirecionada, onde a sua fé precisa ser reafirmada. É o momento exato de soltar o controle que nunca tivemos e permitir que a sua intuição, a voz sutil da sua alma, guie os seus próximos passos para fora da confusão e para dentro da clareza. Esteja pronto para ver o que antes estava oculto. Mas, permita-me perguntar, e se essa sensação de estar à deriva, essa distância que você percebe, fosse apenas uma ilusão criada pela densidade das suas próprias preocupações? E se, além da percepção humana limitada, existisse um olhar que transcende a superficialidade das aparências, que penetra a superfície de cada lágrima derramada, que decifra a intensidade de cada suspiro contido? Este não é um olhar meramente observador, como o de um estranho que passa, mas um olhar profundamente ativo, um olhar que não apenas testemunha, mas cataloga cada detalhe da sua jornada, cada passo incerto, cada fibra de esperança que você cultivou em meio à adversidade. Pense na magnitude disso. Jesus, com sua sabedoria eterna, em Marcos 10, 27, não apenas nos entrega a afirmação reconfortante de que, para Deus, tudo é possível. Ele vai além da mera declaração de onipotência. Ele nos revela a própria natureza ativa desse olhar divino, a intencionalidade por trás da providência. Não se trata de uma divindade passiva que simplesmente sabia o que você suportou porque é onisciente. Há uma distinção crucial aqui, e é vital que você a compreenda em sua essência. Não é que Deus, de uma posição distante, tinha conhecimento das suas lutas. Não é uma questão de mero saber factual,
como se alguém apenas recebesse um relatório sobre a sua vida. A verdade que se revela é muito mais íntima e poderosa. Ele viu. Ele viu cada milésimo de segundo de apreensão, cada esforço interno para continuar, cada gota de força que você invocou de um reservatório que parecia esgotado, precisamente quando você acreditou que não havia mais nada de onde tirar. Esse ver não é uma observação fria, é um ato de empatia cósmica, de compaixão ativa, de um planejamento que se desenrola no tempo e no espaço. Imagine, por um momento, a diferença. Saber é ter informação. Ver, no sentido divino, é experimentar com você, é registrar em um nível vibracional cada nuance da sua experiência e, com essa visão, conceber a solução, a saída, a intervenção. O ver de Deus é a promessa de que nada do que você enfrentou foi em vão. Cada obstáculo, cada desilusão, cada período de espera dolorosa não passou despercebido. Pelo contrário, foi precisamente nesse ver que a matriz divina começou a tecer os fios de uma resposta, de uma nova realidade para você. A sua experiência não foi apenas registrada, ela foi integrada a um plano maior, que agora se prepara para se manifestar. Esse olhar divino é a garantia de que você nunca esteve sozinho em suas travessias. Ele esteve lá, vendo, compreendendo e, o mais importante, preparando o terreno para a sua virada. Agora, reflita por um instante sobre a sua própria jornada. Lembra-se daquele momento crucial onde você, com toda a sua força, sua inteligência, sua persistência, chegou ao seu limite absoluto? Aquele ponto exato em que sentiu que não havia mais nada que pudesse fazer, nenhuma estratégia restante, nenhuma energia para prosseguir. Talvez tenha sido aquela porta que se fechou de forma definitiva, aquela resposta negativa que parecia selar o destino de um sonho, ou uma situação aparentemente sem saída que a lógica humana, implacável em sua análise, classificou friamente como impossível. É vital que você identifique esse impossível em sua experiência, não para reviver a dor da limitação, mas para reconhecer a precisão matemática do universo. Pois é precisamente neste crossroads do impossível, neste ponto de inflexão onde a sua capacidade humana se esgota, que a declaração atemporal de Marcos 10:27 ganha sua força mais vibrante, mais palpável. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Isso não significa que você deve se esforçar mais, lutar com mais afinco para, por um ato de pura vontade, forçar o impossível a se tornar possível. Essa é uma armadilha da mente humana, que nos exaure. A verdadeira revelação aqui é muito mais profunda e libertadora. Trata-se de reconhecer, com clareza cristalina, que o palco da sua limitação, o exato local onde a sua força termina, é precisamente o lugar escolhido, o terreno fértil onde a glória de Deus, a lei divina em ação, se manifesta de forma mais explícita e poderosa. O impossível humano, portanto, não é um sinal de fracasso pessoal ou de uma jornada sem propósito. Longe disso. Ele é, na verdade, o gatilho. É o sinal universal de que a sua parte terminou e que a intervenção do infinito está prestes a se desdobrar. A sua exaustão, aquela sensação de esgotamento total que o trouxe a este ponto de introspecção, não é o fim da linha. Não é um atestado de derrota, mas sim o preâmbulo para a sua maior vitória, o convite para a entrega genuína. É o momento em que você, com sabedoria, solta as rédeas do que não pode controlar e abre espaço para que a inteligência infinita atue, organizando as circunstâncias de formas que a sua mente jamais conceberia. Pense nisso como um mecanismo de liberação. Enquanto você tenta resolver o que é humanamente insolúvel, você bloqueia o fluxo da solução divina. Mas quando você chega ao ponto de dizer, eu fiz tudo o que podia e agora entrego isso à força maior, você ativa um poder que transcende a lógica e a capacidade humana. Este é o princípio fundamental. Onde o homem para, Deus começa. O seu impossível é o convite para o milagre, o ponto de partida para a manifestação de um poder que o esperava exatamente nesse limite para revelar a sua magnitude.
Aceitar essa verdade é o primeiro passo para testemunhar o que, até então, parecia inatingível. Mas, permita-me perguntar mais profundamente: como exatamente ele age? Não estamos falando de uma intervenção espetacular no sentido humano, de um raio que fende os céus ou uma voz audível que resolve todos os seus problemas de uma vez por todas. A ação divina é, em sua essência, uma coreografia sublime, intrincada, um balé de forças invisíveis que muitas vezes só percebemos em sua plenitude quando olhamos para trás, com o coração sereno e a mente aberta à compreensão. É uma dança onde cada passo, cada movimento é divinamente orquestrado e o maestro é o próprio infinito. Não se trata de grandes espetáculos que demandam aplausos, mas de sutilezas que requerem discernimento. Quantas vezes você já sentiu aquela força interna inesperada? Aquele reservatório de resiliência que surge do nada, exatamente quando você pensou que estava completamente vazio. Aquela paz inexplicável que se instala em seu ser, mesmo quando a tempestade ao seu redor ameaça consumir tudo. Essa, meu amigo, é a lei divina em ação, um influxo direto da inteligência universal que se manifesta dentro de você. É o divino reconstruindo, não de fora para dentro, mas ativando a sua própria essência crística, lembrando-o de que você é um canal de poder ilimitado. É quando a consciência de Cristo desperta em seu coração, substituindo o medo pela fé, a dúvida pela certeza e o desespero pela esperança renovada. Esta é a manifestação da provisão divina que nunca falha, a energia inesgotável que é liberada quando você se alinha com a verdade. E os encontros providenciais, você já os notou? Aquela palavra certa, dita por um amigo, ou até mesmo por um estranho, que chega exatamente no momento em que você mais precisava de orientação. Aquela nova porta que se abre de forma surpreendente, quando todas as outras pareciam hermeticamente fechadas e você já havia desistido de buscar uma saída. Aquela coincidência que, de repente, rearranja todo o cenário da sua vida, direcionando-o para um caminho que você jamais teria imaginado? Saiba que não existem coincidências no universo de Deus. Essas são as manifestações da lei de causa e efeito, onde a sua fé, mesmo em sua forma mais tênue, atrai a resposta necessária. É o divino usando as circunstâncias, as pessoas, os eventos, para tecer a trama perfeita que o conduzirá à sua própria salvação. Cada pessoa que entra em sua vida, cada livro que você lê, cada experiência, é um mensageiro do universo, trazendo a próxima peça do seu quebra-cabeça existencial. E a clareza repentina, a iluminação que dissipa a névoa da confusão, aquela resposta que você tanto buscou, que surge não em meio ao barulho, mas em uma reflexão silenciosa, talvez em um sonho vívido ou numa passagem lida por acaso que parece falar diretamente à sua alma. É o Espírito Santo, a mente universal, trazendo luz onde antes havia apenas trevas e incerteza. É a sua intuição, a sua voz interior, que é a voz de Deus em você, sussurrando a verdade, revelando o caminho. Quando sua mente se aquieta, quando você se entrega à verdade de que todas as respostas já residem dentro de você, a sabedoria divina se manifesta. A ação de Deus não se limita a atos grandiosos e isolados. É uma orquestração contínua, uma presença ativa e constante nas micromanifestações diárias da sua existência. É o sopro de vida em cada amanhecer, a força que impulsiona o crescimento, a inteligência que organiza o caos. Ele age através da lei, através do amor, através da sua própria consciência. Não subestime a capacidade do infinito de trabalhar nos detalhes mais minuciosos da sua vida. Cada pequena mudança, cada leve inclinação do seu coração em direção à fé, é um eco da sua ação. Desmistificar a ação de Deus é compreendê-la como o fluxo natural da vida que sempre busca a expansão e o bem, e que você, ao se alinhar a esse fluxo, se torna um co-criador consciente do seu próprio destino. É entender que Ele está sempre trabalhando em seu favor, mesmo quando você não compreende os caminhos.
Agora, vamos olhar para algo que muitos tentam esconder, algo que preferimos esquecer, mas que detém um poder imenso: as suas cicatrizes. Não me refiro apenas às marcas visíveis, aquelas que a pele demonstra, mas às profundas incisões na alma, aos traços indeléveis deixados pelas batalhas internas e externas que você acreditou ter perdido, ou que o exauriram ao máximo. Cada uma dessas cicatrizes, cada superação dolorosa, cada momento em que você pensou que não aguentaria mais e de alguma forma encontrou forças para seguir, não é simplesmente um lembrete amargo do que você suportou. É, na verdade, uma narração silenciosa e eloquente da fidelidade daquele que viu tudo. É a prova irrefutável de que, em meio ao caos que parecia consumir sua vida, a ordem divina estava presente, tecendo um propósito maior, um design que você ainda não podia discernir. A dor que você atravessou não foi uma punição cega, mas uma preparação sutil, uma forja para o seu espírito. Sua história de endurance, de resiliência inabalável diante do que parecia intransponível, não foi escrita em vão. Pode ter certeza disso, absoluta certeza. Cada página virada com lágrimas, cada capítulo marcado pela incerteza, cada parágrafo de pura força de vontade que você invocou das profundezas do seu ser, tudo isso não foi desperdiçado. Não. Pelo contrário. Essa é a sua obra-prima, o prefácio vibrante da sua intervenção, a qual estamos agora nos alinhando para manifestar em sua plenitude. O que você viveu, o que você carregou, o que você enfrentou com a cabeça erguida, mesmo quando o coração pesava, é o palco onde a promessa inegável de Marcos 10:27 se torna carne, se manifesta em sua realidade tangível. É neste palco que o impossível se rende à soberania do divino. Sua experiência, antes percebida como fardo, é agora a plataforma para a sua elevação, para o seu salto quântico. O que antes parecia um fardo insuportável, um peso que o arrastava para baixo e o impedia de progredir, revela-se agora sob a luz da verdadeira compreensão espiritual, como a base sólida, a fundação inabalável para algo grandioso que Deus está construindo através de você e para você. Aquilo que te feriu, aquilo que te desafiou até os limites da sua existência, aquilo que te fez duvidar da sua própria capacidade e da presença do divino, é exatamente o que está sendo transmutado em sabedoria profunda, em compaixão genuína, em um poder interior que você sequer imaginava possuir. As suas provações não são falhas no sistema universal. São, sim, os ingredientes essenciais de uma alquimia espiritual que transforma o chumbo da dor em ouro puro de sabedoria e força. Elas não são obstáculos intransponíveis, mas degraus cuidadosamente colocados para um novo patamar de existência, para uma nova dimensão de consciência. Pense na metáfora da pérola, que não nasce da tranquilidade, mas surge da irritação constante de um grão de areia na ostra. Sua irritação, sua dor, sua luta silenciosa foram o grão de areia. E agora, a pérola de sua sabedoria, de sua força inquebrantável, de sua fé inabalável, está pronta para ser revelada ao mundo, para brilhar com a luz que só a superação pode conceder. O sofrimento que você enfrentou não é apenas algo a ser superado e esquecido como um pesadelo passado. É uma parte fundamental da narrativa divina em sua vida, um capítulo essencial do seu livro da vida. É o elemento que o preparou, que o qualificou, que o ungiu para a próxima fase da sua missão. É a matéria-prima para o seu testemunho mais poderoso, aquele que inspirará e levantará outros que enfrentam batalhas semelhantes. Ao reinterpretar sua dor sob esta nova perspectiva, você não apenas a aceita como parte do seu caminho, mas a celebra como o catalisador de sua transformação e do propósito maior que se desdobra agora. Você carregou o fardo com coragem e agora você carregará a coroa da vitória com dignidade. E essa é a verdade indelével da lei divina, sempre em ação. Se Deus viu tudo, cada passo incerto, cada lágrima silenciosa, e se como nos foi revelado com a mais pura verdade universal,
que para Deus tudo é possível, então a pergunta crucial que se impõe à sua alma agora é: qual a sua ação, a sua contribuição fundamental neste momento? A resposta reside em uma fundamental e poderosa recalibração da sua expectativa. Não se trata mais de esperar passivamente, como se a ajuda divina fosse um favor aleatório, um capricho do destino. Sua tarefa, sua sagrada incumbência, é transcender essa espera inerte e mover-se para a antecipação fervorosa. Você deve antecipar a ação divina com a convicção inabalável de que o bem que busca já é seu, já está a caminho, já está se manifestando. A lei da expectativa, você percebe, é uma verdade universal e infalível. O que você espera com fé, com a certeza de que a palavra já foi falada e está se cumprindo, você atrai para a sua realidade. Se você persiste em aguardar mais luta, mais desafios, mais escassez, é exatamente isso que manifestará em sua vida. Mas se você ousa, com toda a força do seu ser, antecipar a gloriosa intervenção de Deus, você se alinha com a própria força criativa do universo, ativando assim o fluxo ininterrupto da sua própria bênção. E como concretizar essa antecipação, essa fé viva que move montanhas? Através da mais poderosa e libertadora das ações, soltar o controle. Solte o controle do impossível. Você já esgotou suas estratégias, sua força humana, sua lógica finita, não é mesmo? Este é o ponto exato da entrega total, o momento de depositar o fardo. Entregue o que é humanamente insolúvel, aquilo que sua mente não consegue resolver, aquele que não conhece limites, aquele que já viu cada detalhe, cada minúcia do seu desafio e, muito antes de você o sentir, já estava agindo nos bastidores invisíveis do universo para a sua perfeita solução. Pense no poder transcendente que existe em uma rendição consciente, uma entrega que não é derrota ou fraqueza, mas a mais sublime e ativa forma de fé, a verdadeira demonstração de confiança no plano divino. Quando você realmente entrega, com o coração e a mente abertos, libera espaço para que a energia divina flua sem impedimentos, sem as suas próprias resistências, sem as suas próprias dúvidas e medos, desimpedida. Compreenda, este não é o fim da sua luta. Não como você a conheceu, sob o peso esmagador da responsabilidade solitária e da ansiedade. Não. Este é o auspicioso começo, o glorioso alvorecer do seu testemunho. Aquilo que você suportou, cada prova que atravessou, cada cicatriz que carrega, não foi em vão, absolutamente não. Foi uma semente plantada com propósito, uma preparação meticulosa e amorosa do solo fértil da sua alma para uma colheita verdadeiramente abundante, uma manifestação de glória. O tempo da semeadura terminou. Agora, prepare-se com toda a sua convicção para colher a intervenção de Deus, para testemunhar o impossível se desdobrar diante dos seus olhos atônitos, não como um milagre improvável ou um acaso fortuito, mas como a consequência lógica, natural e inevitável de um alinhamento perfeito com a lei divina, que sempre opera em seu favor. Permita que as palavras de Marcos 10, 27 ecoem profundamente em cada fibra do seu coração, não como uma promessa etérea, relegada a um futuro incerto, mas como uma certeza presente, uma verdade inquestionável e inabalável que molda o seu agora. Sinta a vibração dessa verdade em cada célula do seu ser, em cada pensamento que você tem. Para Deus, tudo é possível. E se você é um canal consciente, um co-criador com essa inteligência divina, então essa possibilidade ilimitada reside inerentemente em você, através de você. Haja como se o seu desejo já fosse realidade. Fale como se já tivesse recebido a sua bênção. Sinta como se já estivesse desfrutando da sua vitória. O universo, em sua obediência perfeita à lei, manifestará a sua palavra falada, a sua expectativa vibrada. Sua liberdade, sua plenitude, sua alegria estão enraizadas na sua percepção, na sua fé inabalável. O que você escolhe acreditar e, crucialmente, o que você escolhe sentir neste exato momento
é o que determinará a sua gloriosa colheita e o desenrolar do seu destino. Chegamos agora a um ponto de profunda e inquebrantável certeza. Depois de tudo o que foi revelado, de cada véu que foi levantado sobre a verdadeira natureza da sua jornada e da presença do poder infinito, o que resta é uma verdade simples, porém poderosa, que deve se arraigar em cada célula do seu ser, ressoando em seu coração com a força de um tambor ancestral. Ele viu. Sim, ele viu. Não há um único detalhe da sua existência que tenha passado despercebido ao olhar divino. Cada passo incerto que você deu, cada tropeço que o fez questionar sua direção, cada lágrima silenciosa que rolou pela face, cada fardo pesado que você carregou em segredo, cada oração sussurrada na quietude da sua alma, cada momento de desespero que o levou ao limite da sua resistência. Nada, absolutamente nada, escapou ao seu registro perfeito, à sua compreensão infinita. A dor que você suportou, os medos que o paralisaram, as desilusões que o marcaram profundamente, tudo foi catalogado, não para julgamento, mas para a orquestração precisa da sua vitória. Você não esteve sozinho em nenhum instante. Essa é a primeira e mais fundamental verdade a ser assimilada. Sua experiência foi e é conhecida em sua totalidade, com uma compaixão que transcende a compreensão humana. E porque ele viu, ele agirá. Este é o corolário lógico, a consequência inevitável da presença divina que tudo permeia. A ação não é uma possibilidade futura distante, mas uma certeza presente. Um processo que já está em movimento, desencadeado pela sua própria expectativa e pela sua entrega. Não se trata de uma espera passiva por um milagre externo, mas da ativação de uma força interna que já estava lá, aguardando o seu reconhecimento. A inteligência divina não é estática, ela é dinâmica, criativa e busca sempre a manifestação do bem em sua vida. Quando você solta o controle do seu impossível, quando você entrega o fardo que não lhe cabe mais, você abre um canal para que essa ação divina se desdobre de maneiras que a sua mente limitada jamais poderia conceber. Essa ação se manifesta em sincronicidades, em portas que se abrem, em clareza que surge, em força que emana do seu interior. Ela já está trabalhando nos bastidores, rearranjando as peças do seu quebra-cabeça existencial para que a imagem final seja de perfeição e plenitude. Não duvide da lei em operação. O que foi visto será transmutado. Portanto, compreenda com clareza cristalina. Sua história não é um acidente nem uma sucessão de eventos aleatórios. Sua história está nas mãos daquele que torna o impossível possível. Essa frase não é uma poesia reconfortante, é uma lei universal. É a afirmação da soberania do poder infinito sobre todas as circunstâncias, sobre todas as adversidades, sobre todas as limitações humanas. Não é a sua capacidade que define o que é possível, mas a infinita capacidade de Deus que se manifesta através de você. A sua vida é um capítulo do grande livro da vida, e o autor principal, aquele que escreveu o prólogo e conhece o epílogo, detém o pincel para colorir o seu presente. Confie nesse autor, confie nesse poder, confie nessa força. Entregue-se à sabedoria que transcende a sua própria, pois é nessa entrega que você encontrará a verdadeira liberdade e a manifestação gloriosa da sua bênção. O impossível para você é o campo de jogo onde o divino demonstra sua magnitude. Sinta essa paz, essa certeza, essa profunda e inabalável fé. Você está seguro e o seu caminho está sendo divinamente guiado para o seu mais alto bem. A sua vitória está garantida pela lei.